O poeta carrega o fogo libertador do homem, o fogo libertador da civilização, da própria humanidade. Os poetas, eles são os porta-vozes da esperança, eles são os porta-vozes do encantamento, da magia, eles são, no meu ponto de vista, eles encarnam, eles personificam o espírito de Prometeu. Fundou-se, então, uma associação que não tinha nome e que se reunia na Rua Doutor Moreira, 239, hoje numa casa demolida, infelizmente, e onde nós tínhamos à disposição uma pequena impressora Minerva e máquina de escrever, papel de aparas da imprensa oficial, que gentilmente nos cedia as aparas já cortadas para nós usarmos como material para a produção. E essa casa era a casa dos meus pais, Doutor Moreira, e muitos hoje relembram com saudade aquela época onde todo mundo se confraternizava. Fazíamos essas reuniões visando exatamente combater, até certo ponto, aquela parada da academia que não produzia, não publicava nada, não publicava uma revista, não publicava absolutamente nada. A academia era, por nós todos, considerado como um mausoléu, uma casa de velhos, sabe como é? Quem era? Era Péricles de Moraes, era João Crisóstomo de Oliveira, João Leda, né? Uma série de coisas. O meu pai, que já era mais jovem, etc. Maripiranga Monteiro e tal. Então havia, e por causa disso, embora isso não tenha sido declarado, por causa disso, começou a surgir aquele desejo, aquele anseio de criar uma instituição que não era propriamente uma instituição, era uma coisa muito informal, que pudesse se contrapor, não, mas contrabalançar o papel que a Academia Amazonense de Letras desempenhava na cidade de Manaus. Ou seja, uma congregação de artistas jovens, informais, mais vinculados historicamente ao movimento modernista de 22, né? Todos nós líamos Drummond, líamos Bandeira, não é? Líamos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, papapá, admirávamos Anita Malfatti e tal, aquela coisa de Cavalcante e tal. Essa juventude, então, começou a se reunir, engrossar por ali, a partir de 1952, 51, 52, 53, 54, já havia um número considerável de jovens e ali nos encontrávamos toda tarde, toda noite. E um dia, eu não estava nessa noite, essas reuniões se prolongaram. Uma delas se prolongou quando aquele velho relógio da igreja de São Sebastião badalou meia-noite. E eles fundaram o Clube da Madrugada. Na reunião seguinte, no sábado posterior, quando foi lavrada a ata de fundação, eu já apareço como fundador, mas eu não estava, na verdade, na fundação do Clube da Madrugada. Era eu, o Batista, o Celso Melo, o Fernando Collier e o Teodoro Botinelli, né? O Teodoro estava no bar. Então, essa turma aí que fazia acontecer, e tocava e brigava. E nós fundamos o Clube da Madrugada, simplesmente que para mim e para nós era uma coisa muito normal. O movimento de renovação das estruturas intelectuais do Estado do Amazonas. O Clube da Madrugada teve uma página dominical
onde nós publicamos as produções dos participantes, produções dos clubistas, e era o suplemento Madrugada. O clube, ele já em 54, logo a seguir, ele vai demonstrar que é um movimento sólido e amadurecido com a publicação de Frauta de Barro. E logo a seguir com 3 episódios do Rio, do Elson Farias. Com a publicação disso, dessas 2 obras, e se eles só tivessem publicado isso, teria justificado qualquer movimento artístico. Mas o Clube da Madrugada foi influente em outras áreas, não tão bem sucedido quanto na poesia, mas em todas as áreas. Eu enxergo como um movimento de pessoas que se agruparam em torno da renovação em várias artes, mas a renovação maior do clube foi na poesia, né? Aí é que foi a grande contribuição do Clube da Madrugada. A essência dele era a renovação, sentido de renovação em primeiro lugar. Ele realmente sacudiu o marasmo. A academia era o que havia de pior, era o símbolo, né, do conservadorismo e da estagnação literária. E o clube foi renovador por excelência. Além do mais, eu acho que ele só conseguiu se manter também pela informalidade. Não sei se existe, eu não conheço similar no Brasil. Eu fui eleito primeiro presidente do clube. E como presidente do clube, nós publicamos uma pequena brochura, um panfleto, né? Era a revista do Clube da Madrugada, que deve ter ainda um exemplar, muita gente viu. Então esse exemplar era um exemplar, na verdade, de fundação. De modo geral, a sociedade nos via como uns boêmios, né, irresponsáveis. Eles trabalhavam nas mesas de bar, nós tínhamos uma página literária no jornal. Essa página era fechada na mesa do bar. Toda semana a gente ia para um bar, quarta-feira, e ali colhia o material, selecionava, etc. Quer dizer, não havia escritório, não havia redação de página literária, não. A redação era na mesa do bar. Primeiro nós éramos envolvidos por aquilo que o Tufi chamava de atmosfera. Ele dizia sempre que o clube é uma atmosfera. Na verdade nós nos sentíamos muito motivados, sonhadores, inspirados. Era rara a noite que um de nós não chegasse com um poema, com uma página, com uma reflexão. Mas naquele tempo as coisas chegavam com atraso de décadas, não é? Então o Clube da Madrugada foi essa atualização, quer dizer, 30 anos depois, o modernismo foi em 22, em 52, quer dizer, o clube é de 54, quer dizer, essa fermentação anterior, que deve ter sido uns 2, 3 anos antes de eclodir o clube, não é? Então eu acho que é isso, é a atualização do movimento literário no norte do país, é isso. Afastou definitivamente o parnasianismo, acabou com o parnasianismo e o simbolismo em termos definitivos aqui. Para nós entendermos o surgimento do Clube da Madrugada, é preciso situá-lo dentro de um contexto muito mais amplo. E há um fato histórico relevante que, no meu ponto de vista, seria o próprio fundamento, estaria na origem do próprio movimento Madrugada, que foi exatamente a Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922 em São Paulo, no Teatro Municipal. O que acontece quando esse movimento passa pelos anos 30, que vem a Revolução de Vargas, e cada um toma seu lugar no poder, é que, como você não tem um registro e você não tem o que nós temos hoje
que é uma preocupação acadêmica de historicizar, de criar, de debater esse presente, de debater essas tendências, esses movimentos praticamente se perdem, sucumbem como se você pegasse um caminhão de areia e jogasse uma areia em cima dessas iniciativas. Aí você vem com a questão do Clube da Madrugada, na década de 50. Houve duas manifestações modernistas. Pereira da Silva, em 1927, com os poemas amazônicos, e Violeta Branca, com os ritmos de inquieta alegria, em 1935. Pelo menos é o que a história deixou registrado. Os demais poetas eram uma legião de parnasianos com uma ilha simbolista aí no meio, que é o Américo Antoni. O presidente da Academia de Letras, Amazonense de Letras, era o doutor Péricles de Moraes. Uma pessoa muito inteligente e que ficava recitando Verlaine e só queria falar e dizer e fazer citações em francês. E isso deixava a juventude que estava aparecendo um pouco horrorizada com a dissociação completa da nossa elite daquilo que nós chamávamos a região amazônica, né? Hoje a academia é o Clube da Madrugada, né? Então acho que isso é um elemento que diz muito o que eles queriam, né? Na verdade, tratasse de uma briga pelo poder, não de renovação das letras amazonenses. Eles queriam ocupar um espaço que eles acreditavam que lhe pertencia por direito, sei lá, por direito divino talvez. E como eles controlaram a imprensa durante esse tempo todo, e como todas as referências, antologias poéticas tinham a chancela do Clube da Madrugada, eles acabaram se perpetuando como se a cultura amazonense ela terminasse no Clube da Madrugada. Não havia aquela ligação com a academia, não havia aquela ligação com a academia naquele sentido de chegar lá na academia. Nunca houve isso. A gente nem sequer pensava nos nossos encontros, nas nossas coisas. A academia era um grupo de senhores que estavam reunidos lá e tinham lá a sua maneira de ser. A nossa geração Madrugada estava envolvida com outros problemas que nos preenchiam todos os nossos sonhos, as nossas tendências, as nossas maneiras de ser, que independia da ideia de academia de letras. O Clube não modificou, mas ele criou a expectativa, ele criou o exemplo, isso é a grande contribuição do Clube da Madrugada para a literatura, ele criou o exemplo com a arte que ele apresentou. Quer dizer, as outras pessoas, os jovens passaram a ver, até os membros da Academia Amazonense reconheceram, por exemplo, a capacidade de um Faria de Carvalho, a capacidade do Luiz Bacelar. Eles reconheceram a arte do Moacir de Andrade. E gostaria muito de dizer que isso daí, quer dizer, essa arte, essa criatividade, o movimento criativo é que realmente criou um espelho para os outros que vinham chegando. Clube, certamente, com o passar do tempo, foi mostrando os seus principais talentos. E a Academia Amazonense de Letras, corretamente, absorveu esses talentos. Então entraram na academia Sebastião Noronha, depois entrou Jorge Tufi, o Elson Farias,
E já em 85, eu entrei também na academia. Porque o certo é o seguinte, a academia é uma instituição tão aberta e tão universal que ela pode abrigar até os seus contrários. Exatamente porque ela trabalha com a tradição, ela tem que ter uma ação também prospectiva para saber quando aquilo é tão bom que pode se transformar na próxima tradição. O primeiro contato que eu tive com o Clube da Madrugada foi através da página literária do Clube da Madrugada. O Clube da Madrugada mantinha no Jornal, que era o mais importante jornal que circulava aqui nos anos 60, e eles mantinham todos os domingos uma página muito bem feita, muito bem diagramada, que publicava contos, ensaios, poesia, crítica, e fazia um contraponto muito grande com a página literária do Jornal do Comércio, que era outro jornal tradicional da cidade, onde o suplemento literário, digamos assim, não era bem um suplemento literário, mas os artigos ainda combatiam o movimento modernista em 1960. A sociedade amazonense chegava até o Clube da Madrugada através de cadernos culturais que existiam nos jornais de Manaus e nos jornais do Brasil. O jornal Ideal da Tarde, a Gazeta mantinha um caderno madrugada, o jornal Ideal da Tarde principalmente, com o Aloysio Sampaio à frente, e que divulgava as coisas do Clube da Madrugada. Divulgavam os movimentos de literatura, de poesia, de artes plásticas, de cinema, sempre nas páginas do clube, com textos de poetas, com textos, com contos, com crônicas. Então a cidade tomava conhecimento, o jornal e o Diário da Tarde eram jornais de maior circulação naquela época, e tinham conhecimento do que era o Clube da Madrugada através dessa página, que se chamava Página Madrugada. Durante muitos anos, né, o Clube da Madrugada teve uma presença muito forte nos jornais, né? E nesses formadores de opinião, já que eles mandavam o livro dele, o livro, aí é curioso, eles nunca se preocuparam em vender livros, né? A maioria dos livros do Clube da Madrugada era financiado pelo governo. Então o governo pagava e eles vendiam para o governo de volta. Sabe, a intimidade com o poder é uma coisa muito perigosa. Sempre foi muito perigosa. Né? Até porque o intelectual é sempre eleito, né, para legitimar o poder. Então você tem o respeito, você tem a sua integridade mantida, o seu salário mantido, você é insensado de vez em quando, que é para você se manter vivo mais tempo e legitimar essa coisa. Mas não há dúvida, isso é um acordo, é um conchavo, isso é um compromisso político, mesmo que ele não seja explícito, mas ele é cooptação. Essa relação era uma relação estreita, porque uma boa parte dos membros do clube, inclusive alguns poetas, eles eram jornalistas, uma boa parte era de jornalistas. Então essa relação já existia, eles estavam dentro das redações. Isso também ajudou muito a fazer a difusão da obra do Clube da Madrugada numa época em que o principal veículo era a imprensa escrita, era o jornal, e depois a rádio. A página dele foi muito influente. A página, basta dizer que ela é concomitante à página do Caderno B do Jornal do Brasil. O Caderno B do Jornal do Brasil é uma invenção de segmentos da mesma geração do Clube da Madrugada. O Mário Faustino, por exemplo, é um poeta da geração do poeta paraense, da geração do Clube da Madrugada aqui. E outra coisa, eu acho que o Clube da Madrugada, na década de 50 e 60, ela acabou suprindo uma ausência da universidade. Porque foi ali também, através de uma página diária, de uma página domingueira no O Jornal, que se publicavam crônicas, artigos, algumas tentativas de críticas literárias, algumas tentativas de voltar um pouco ao passado com os limites da época, e que a partir daí o clube, por isso que a gente até hoje fala do Clube da Madrugada, embora hoje ele não tenha mais uma existência orgânica,
porque ele cumpriu esse papel, que hoje, na verdade, você tem uma universidade com uma estrutura física, metodológica. No primeiro momento, o Clube da Madrugada ele causou, digamos, uma reação forte por parte do establishment intelectual da cidade. O que nós tínhamos no século XIX eram escritores diletantes. Nós não tivemos uma literatura comprometida com o próprio ato de criação, era mais um capital social. Você era artista porque isso valia melhor nas relações sociais. E alguns talentos importantes, claro, que nós tivemos no século XIX. Mas, digamos, uma preocupação real com o fazer artístico é o Clube da Madrugada que traz para o Amazonas. E por isso foi um momento importantíssimo para as futuras gerações. É uma verdade que deve ser divulgada, inclusive para quem vai fazer tese para o Clube da Madrugada. É uma das verdades que é um dos temas para ser ampliado ao máximo. Naquele tempo, é claro, o modernismo não havia chegado no Amazonas. Ele veio por etapas, né? Através de uma pessoa, de uma revista, assim, aos arrastões, mas nunca como um movimento. Eu já comecei a literatura dentro dos moldes modernistas. Eu não passei, como a grande maioria do pessoal do Clube da Madrugada, eles eram sonetistas, parnasianos e, de repente, passaram para o verso livre e tal. Eu creio que o Clube da Madrugada, ele realmente, ele pode se dizer que ele realmente instaurou a modernidade nas letras do Amazonas e de Manaus, mas no sentido de influência da escola, do modernismo, esse modernismo que nós estamos comemorando 80 anos, eu acho que não, acho que a influência e a presença deles era mais próxima ao movimento de 45. O auge do movimento, acho que foi de final dos anos 50 até, foram os 15 anos, que vão de meados dos anos 50 até o final dos anos 60. Depois eu diria que ele teve mais 10 anos de fôlego, aproximadamente, né? E então já nos anos 70 estava disperso e decadente. Eu classifico particularmente como entre 54 e 67, né? Porque Manaus até então era uma cidade, pelo que contam aí, pelo que a gente lê, uma cidade provinciana, né? 67, com a Zona Franca, a gente pega esse marco histórico para então colocar, digamos assim, uma etapa pós-madrugada, né? Que é o início da Zona Franca, aí vão surgir outros poetas como Aldísio Filgueiras, Simão Pessoa, né? E vários outros autores, da Maria Pinto. O auge do clube foi a década de 70, onde quando começamos a publicar muitos livros, todos eles publicaram livros, todos os poetas, todos os escritores, os cronistas. O Tufi, Jorge Tufi, Alencar e Silva, Renan de Freitas Pinto, não, Ernesto Penafol, Faria de Carvalho, todos publicaram nessa década. Eu penso que o movimento Madrugada, o movimento Madrugada teve algumas tendências fundamentais, né, do meu ponto de vista. E essas tendências, de certa forma, vão refletir os caminhos que a própria literatura brasileira trilhou.
Eu diria que naquela literatura de conteúdo existencial, reflexivo, filosófico, que tem uma relação muito grande com a geração de 45, eu penso que o grande nome foi o Luiz Bacelar, né? E Astrid Cabral, né? E junto com o Bacelar, eu ainda incluo aí o Alencar e Silva também, que do meu ponto de vista é um grande escritor, né? O Hahnemann foi um criador de casos dentro do movimento Madrugada. Ele era um contestador. O Clube da Madrugada precisou do Hahnemann Bacelar como o enfant terrible do Clube da Madrugada. Mas ele pertenceu ao clube desde o início, muito novo, mas foi um grande artista, foi talvez um dos maiores nomes das artes plásticas neste país. Você deve ter observado que poucas mulheres, ou quase nenhuma, participou, né, da atividade do clube. Porque as famílias, elas não deixavam as mulheres ficarem até de madrugada por aí, né? A Astrid Cabral, que foi a mulher mais presente na história do clube, ela mesma me parece que não frequentava as reuniões do clube. Ela participava à distância, né? E colaborando, talvez, com sua poesia. Agora, a minha participação no Clube da Madrugada é uma participação mais de ideais. Eu não estou ligada formalmente ao Clube da Madrugada, pelo seguinte, porque o Clube da Madrugada ele começou em 54, não é? E eu fui em janeiro, no dia 2 de janeiro de 55, viajei para o Rio de Janeiro para fazer concurso, para fazer faculdade de letras, e lá fiquei 4 anos e tal. Em 56 eu voltei aqui. Você imagina que a Manaus dos anos 50 não tinha grandes atrativos, não tinha uma programação muito intensa. Então esses movimentos, eles tinham a força de um ensaio de um boi hoje. Uma exposição num domingo, uma apresentação de poesia de muro na Manaus de 1954 ou de 56, atraía a atenção da imprensa e de gente para ir lá olhar com a mesma intensidade que hoje a multidão vai assistir o ensaio de boi, vai participar. É claro que o código de participação não é o mesmo, não é? Mas o impacto era muito parecido, quer dizer, a atração, o fascínio que despertava. E aí você imagina, se esse tipo de codificação cultural que é o boi exerce fascínio às gerações, o que a poesia Dom exerceu na geração que vem logo depois dos anos 50. Daí o surgimento de muitos poetas na cidade. Nas praças, na coisa, teve a participação da AMAP, Associação Amazonense de Estudo, Associação Amazonense de Artistas Plásticos, que se associava com o Clube da Madrugada para fazer essas exposições. Praça sempre é um exemplo de liberdade. A única coisa entre as esquisitices de Manaus é que todo mundo escolhe para fazer manifestação. O nosso Hyde Park aqui é justamente a Praça da Polícia, que é muito esquisito, porque polícia e liberdade às vezes não dão muito certo. E é justamente na Praça da Polícia que tem a sede do clube. O mulateiro está em frente ao quartel de polícia, né? Onde já se vê o lado benigno de certas contradições amazonenses. Não sei se também aí há um componente de leseira. Fazíamos exposições nas ruas, nas praças, na Ponta Negra, na Avenida Eduardo Ribeiro, na Praça Leodoro Balbo, onde a turma se reunia. E no hall da Biblioteca Pública, no hall do Ideal Clube, no Jornal do Comércio, nós fizemos lá era na Avenida Eduardo Ribeiro naquele tempo, e nós fizemos então uma galeria de arte. Nessas galerias, nesses locais, quem discursava era pessoas assim como Jorge Tufi, como Farias de Carvalho, André Araújo, Genesino Braga, que era diretor da Biblioteca Pública. E aquilo ali eram verdadeiras palestras sobre cultura.
todo mundo sabe que o muro é uma espécie de enciclopédia pública. No muro se faz tudo, maninho. No muro se faz reivindicações, no muro se faz denúncias, se faz tudo no muro. As pessoas quando passam a visitar a superfície do muro, ele passa a ser homens célebres, famosos, porque todo mundo está olhando para ele, está olhando o nome dele, claro, né? Então, o muro sempre foi muito importante e nunca ninguém deu bola para essa coisa. Então, o Jorge Tuffi criou a poesia de muro. A poesia de muro foi um movimento que eu bolei na época, né? Porque o Aloysio Sampaio, muito inquieto, muito criador, muito inventivo, ele imaginava colocar nos muros, levar aos muros a poesia, assim como ele levou a Ponta Negra, milhares de telas de artistas maravilhosos, levar a arte ao público, viu? Ele quis também, sugeriu que também a poesia fosse levada através do muro. Mas, simplesmente, como deslocamento físico, para fixar poema no muro, isso não dizia nada. Ela deveria ter um conteúdo, um murifesto. E aí eu passei a teorizar, fazer um murifesto, teorizar, e ela criou um corpus assim de doutrina. Algumas tentativas foram feitas, reunimos uma pequena antologia, mas esse movimento não foi para frente. Além disso, além das pessoas que circulavam em torno do pessoal do clube, do pessoal tradicional, dos fundadores, escritores, havia também um outro segmento de estudiosos de economia, de sociologia, de política. Da minha geração, me lembro muito bem do Paulo Figueiredo, o próprio Amazonino Mendes ia muito por lá, o Jefferson Pérez, que era membro do clube também. Então tinha o Saul Benchimol, também membro do clube. Então o clube não era só uma agremiação de artistas, ele abria num leque holístico, né, para as ciências sociais. O clube tem um papel importante na questão da editoração em Manaus, porque realmente nós não tínhamos editoras e era difícil a comunicação com outras editoras de fora. Então o clube lançou um selo chamado Edições Madrugada, Casa Editora Madrugada, e funcionava quase que como uma cooperativa, e vendendo cotas ou pedindo cotas de empresários para a publicação dos seus livros. Na fase inicial, a coisa funcionou assim. Quando o clube realmente ganhou respeito pelo seu trabalho, pela sua atuação, o próprio poder público, na sua política cultural, também passou a abrir a imprensa oficial, a gráfica da imprensa oficial, para fazer edições, coedições com o Clube da Madrugada. Música tinha o Nivaldo Santiago, que era maestro, criador do coral João Gomes Júnior. Tinha um grande poeta, um grande músico, grande compositor, chamava-se maestro Dirson Costa. Aquele foi um homem grande. Quando havia
solenidades do clube, lá na Praça da Polícia, ele levava o coral dele para cantar ali naquele coretozinho da praça. Ele foi na escola técnica, ele era professor da Escola Técnica de Manaus, ele fez muitos corais, levava, cantava na praça pública. Era um homem de uma grandeza e um coração do tamanho do mundo. O GEC e o Clube da Madrugada tiveram uma relação de amizade, de solidariedade e de troca mútua de atividades. Como isso? Por exemplo, o Cosme Neto, que era o presidente do GEC aqui em Manaus. O GEC, sabe como é? É o Grupo de Estudos Cinematográficos. Né? Foi fundada por ele, com a minha participação, com a participação do Ivens Lima, do Joaquim Marinho, posteriormente, de várias pessoas que lidavam com o cinema, porque o GEC foi eminentemente um movimento de cinema em Manaus. Bem, o Clube da Madrugada se dispôs a emprestar a sua página para que nós pudéssemos fazer a divulgação através da imprensa do nosso movimento particular. Evidentemente, sem o Clube da Madrugada isso ficaria muito difícil para nós, não é? Porque seria esporadicamente uma ou outra notícia informando a atividade do SESC. Através daquela página semanal, todos os domingos, nós então pudemos fazer isso com maior efetividade, né, com maior profundidade, levar o GEC não só junto à população de um modo geral, mas também colocá-lo junto às pessoas, digamos assim, a elite cultural da terra no momento, da terra Manaus, claro. Eu realmente, sempre com a minha inclinação para o cinema, eu fiz um trabalho do Grupo de Estudos Cinematográficos, que era um movimento de cineclubistas, que também começou nos anos 60, mas que teve uma importância brutal porque, além de ter mexido com a estrutura do cinema, que naquela época era super arcaica, nós realmente não tínhamos como passar os filmes simultaneamente no Brasil, então nós conseguimos alguns filmes das embaixadas, a Embaixada da República da Tchecoslováquia, da Polônia, da Alemanha, da Suíça. Fizemos trabalhos excepcionais com relação à divulgação de filme de curta-metragem, de desenhos animados. E era um trabalho encabeçado por um membro também do Clube da Madrugada, que era o Cosme Alves Neto, e que foi talvez um dos grandes nomes do cinema nesse país. Primeiro Festival de Cinema Amador de Manaus, né, que concorreram vários filmes locais, como o Ivens Lima, com A Harmonia dos Contrastes, o Roberto Canet, com um filme sobre o Hahnemann Bacelar, né? O Normandie Litaif com o Carniça, que acabou ganhando o festival, né? E depois um documentário, se eu não me engano, do Felipe Lindoso, né? Sobre precisamente uma exposição do Clube da Madrugada na Ponta Negra, que naquela altura era negra mesmo, não era como hoje, né? Naquela altura era um barranco apenas, né? Hoje é esse complexo turístico que temos aí, né? E ainda bem. Então, o Clube da Madrugada realizou realmente esse festival de cinema, com a participação do GEC, evidentemente, através dos filmes que produziu, né? O Clube da Madrugada, por exemplo, produziu inteiramente. O presidente do clube, que era o Dr. Luiz Sampaio, produziu inteiramente o filme que ganhou o festival, Carniça, né? Filme eminentemente humano, um filme extraordinário, que hoje, não sei por onde para, mas eu creio que está difícil mesmo encontrar hoje a cópia única do Carniça. O mal foi esse. É que a falta de recursos fez com que se fizesse o filme em película reversível e só tinha aquilo. Filmou-se, não houve a transferência do filme para fazer um copião, um negativo, né, do qual se pudesse tirar perpetuamente quantas cópias quisesse. Só havia aquela mesmo, e eu acho que hoje está perdida. Deve estar num lado qualquer. Espero que não esteja exterminada, mas perdida está. Do ponto de vista do teatro, tiveram algumas manifestações também que eu considero que foram importantes, mas não foram tão intensas ligadas ao Movimento de Madrugada, porque
eu acredito que o movimento mais importante do teatro no Amazonas, a partir de meados do século XX, foi o trabalho do TESC, né? Do pessoal ligado ao Márcio, ao Dísio e outros, que embora evidentemente surja dentro desse contexto em que o Clube da Madrugada teve um papel importantíssimo, eles não eram, vamos dizer assim, ligados ao clube, eles não eram, vamos dizer, filhos do clube, eles não eram clubistas, né? É claro que a produção deles, quando ela for estudada devidamente, ela vai ter como pano de fundo, como contexto, esse vamos dizer assim, esse arco, né, em que vai surgir a partir do Movimento Madrugada, né? E até bem antes do Movimento Madrugada também. O pessoal do Clube da Madrugada ia lá assistir os espetáculos, tinha muito contato com o pessoal todo do grupo, com nós, nosso elenco. Essa transformação foi muito mais forte aqui no Amazonas do que nos outros estados do norte. E permitiu, por exemplo, que a transição da democracia para a ditadura fosse compreendida de uma forma crítica aqui. Porque o que ocorreu aqui no Amazonas é que nós vínhamos de 12 anos de dominação política por uma política populista, era o PTB que governava aqui, e embora fosse um hiato democrático, a convivência não era nada democrática aqui. Havia até mesmo um certo espírito discricionário do aparelho de Estado aqui. E, contraditoriamente, quando houve o golpe de 64, os militares induziram a Assembleia Legislativa a eleger um governador, que era um intelectual, não era um político, o Arthur César Ferreira Reis, que era representante do Brasil em Genebra, na Unesco. O Dr. Arthur César Ferreira Reis saiu de Genebra, veio para o Amazonas, e ele era um homem democrático. Ele teve vários membros presos, perseguidos, como o Padre Ruas, como o Fábio Lucena. Eu próprio fui vítima de uma prisão arbitrária, mas muito breve, né? Porque exatamente por isso, porque as reuniões do clube eram feitas em público e o clube era um clube de esquerda, politicamente de esquerda, mas não era político, não era política. Política, entrava todo mundo. Ali tinha ateu, tinha católico, tinha judeu, entendeu? Tinha comunista, tinha direitista. O clube não olhava esse lado, né? A participação e a contribuição de cada um é que contava. Não era a ideologia, nem a religião, nem a cor. Era apenas a participação cultural dentro daquele esquema de renovação. Isso é que interessava e eu acredito que interessa até hoje, porque o clube, dizem, ele continua vivo. Está lá reunindo com todos aqueles velhos e novos que ainda existem hoje, né? Padre Luiz Ruas foi preso também, né? Era membro atuante do clube. Aquilo nos atemorizou, nós recuamos um pouco, eu creio que até as reuniões na praça escassearam. Mas, surpreendentemente, o governador imposto pelo regime militar, que era o Arthur César Ferreira Reis, era um intelectual, né? Talvez o maior historiador que o Amazonas já teve, né? E era um homem de tendência esquerdista interessante, nacionalista, centrado. E o Arthur Reis se recusou, sei que foi pressionado pelos militares, pela ala mais dura do comando militar, mas se recusou a reprimir, a colocar a polícia contra nós. O Arthur Reis, como historiador, como escritor, como intelectual, ele olhava com muita simpatia o Clube da Madrugada, chegou a reunir o clube no terraço lá do palácio provisório que ele tinha no DERA, no Departamento de Estrada de Rodagem, na Cachoeirinha,
oferecer um jantar ao clube e chegava até a interpelar membros do clube. A mim, várias vezes, parou o carro e abria o vidro do carro e me pedia originais de livro para publicar. Eu nunca dei, porque eu não tinha intenção de publicar mais livros naquele tempo. Mas publicou muitos livros, incentivou muito a juventude. Foi um grande governador para a cultura, né? Nunca mais apareceu um igual. Essa que é a verdade. Um homem que em 2 anos e meio, editou mais de 200 livros. Então isso tudo é muito sério, é muito importante. E esse homem deixou que algumas coisas apenas transparecessem com relação à ditadura militar, mas sempre foi um sujeito que abriu o Palácio Rio Negro para os intelectuais. E isso é muito importante. Eu digo intelectuais, não é só aquele cara de academia, o academicista, mas sim as pessoas que mexem com a atividade cultural. O Clube da Madrugada, para mim, representou uma realização intelectual bastante positiva. Era uma revolução não somente de caráter poético, mas era uma revolução de caráter de conhecimento para o Amazonas, né? Para tomar conhecimento que nós vivíamos na Amazônia e não na França. Com exceção de alguns poucos autores, o que nós tivemos de melhor na poesia que se produz no Amazonas, na literatura que se produz no Amazonas, foi a produção do Movimento Madrugada. Isso é indiscutível, né? E como depois disso não houve uma renovação nos mesmos termos que representou o surgimento do Movimento Madrugada, esses autores continuam ainda hoje vivos, né, presentes no nosso dia a dia e como referenciais. Eu acho que foi um movimento indispensável para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Na verdade, ela é geradora de uma renovação intelectual que aconteceu e que continua a acontecer, porque isso é tipo aquele movimento de que quem joga uma pedra dentro de um lago. A importância do Clube da Madrugada não é só para Manaus, é uma importância para a região toda, porque o Clube da Madrugada ele se interligava com segmentos importantes de artistas de Belém. O Clube da Madrugada, como eu te dizia, ele teve um grande papel no momento em que aquela experiência da Universidade Livre de Manaus não foi adiante. Então o clube, ele se contrapunha à Academia Amazonense de Letras, tentando ser exatamente o contraponto do pensamento acadêmico, que seria o pensamento conservador, e que não significa necessariamente que tenha sido assim, mas sempre as novas gerações acham que tem algo novo a dizer e que precisam também contestar o pensamento que está estabelecido. Então, o Clube da Madrugada foi sim um movimento boêmio, tá? Foi um movimento boêmio de cabeças pensantes mais avançadas da cidade de Manaus, mas eu não consigo entender até hoje o Clube da Madrugada como um projeto. O Clube da Madrugada sobreviveu esse tempo todo por se tratar de um mito construído pelo pessoal que lançou manifesto aí há quase 40 anos, mais de 40 anos. Quer dizer, em todo o setor do clube, inclusive cinema, tivemos uma proposta. E uma proposta que foi discutida em todos os seus ângulos, todos os seus prós e contras. E ainda mais, muita coisa, com o surgimento da universidade, que ela veio chegando timidamente, através da faculdade de Ciências Econômicas, depois de Filosofia, ou então o inverso. Tudo isso depois, tudo que o clube fez, eu disse depois no ensaio, a universidade aproveitou. Então eu acho que eles faziam uma poesia alienada e alienante, eu não vejo nenhuma contribuição estética para eles, deles para a nossa cultura, para o avanço da cultura. Como não? O maior poeta social que eu conheço era do Clube da Madrugada e chamava-se, porque já faleceu,
mas a poesia dele não vai morrer nunca, Farias de Carvalho. Em todas as ocasiões, ele declamava poemas sociais e improvisava poemas sociais. Foi orador do clube, mas nunca deixou de ser um poeta social. Ernesto Penaforte, um poeta social. Aí vai. E depois toda a poesia é social, isso é burrice. Considerar ou ela serve, servindo uma causa social, não sendo poesia, sendo panfleto, ela não está servindo a nada. E nós, mercê dos instrumentos afiados, os nossos poetas sabiam manejar, fazíamos poesia social sem deixar de fazer poesia. Há um equívoco muito grande e muitos equívocos ainda em torno do Clube da Madrugada. Como todos os movimentos de geração, ele vai declinando com a geração. O Clube da Madrugada ele não tinha proselitismo, ele não tinha projeto de se lançar nas outras gerações como o Clube da Madrugada. Ele queria expandir o senso crítico, o engajamento das futuras gerações na arte. Mas ele é um movimento de vanguarda, um movimento artístico de vanguarda, que tem uma dinâmica igual do surrealismo, do dadaísmo, do modernismo no Brasil, né? Do movimento concretista depois. Né? A dinâmica é sempre a mesma. Chega um momento, entra em decadência, porque a própria geração vai se esgotando. A partir dos anos 70, ele começou a dar sinais de exaurimento, ele começou a ir se esgotando como um movimento de renovação. Porque tinha duas coisas, era assim, eu penso que o dilema era o seguinte, ou eles se assumiam então como uma instituição, entendeu? Se assumiam como uma instituição, formalmente, vamos dizer assim, não é? Arranjavam uma sede para o clube, registravam com estatuto, se transformavam numa entidade mesmo, entendeu? Ou eles se mantinham fiéis, os autores se mantinham fiéis àquilo que chamaste de essência do movimento, que era ser apenas um movimento de renovação, uma ideia de transformação, não é? A sede debaixo do mulateiro, somos os cavaleiros de todas as madrugadas, aquela coisa toda, entendeu? Ou então eles trilhavam os passos da academia e se transformavam numa outra academia, entendeu? Como eles não chegaram a nenhum consenso quanto a isso, o movimento foi, aos poucos também, perdendo o fôlego, entendeu? Até porque foram surgindo outros autores, a vida foi mudando, foi se transformando, surgiu a universidade, foram surgindo outros intelectuais também, entendeu? E aí eles perderam um pouco também daquela hegemonia que eles tiveram nos anos 60 principalmente, final dos anos 50 e nos anos 60. O clube já cumpriu seu papel histórico, que foi dos mais dignos, né? Mas aí outras forças aí estão atuando agora, o tempo mudou, o mundo mudou, né? Manaus mudou. Até hoje, quando eu falo lá no Rio, alguém, porque eu pertencia ao Clube da Madrugada, o pessoal, que beleza, quer dizer, o Clube da Madrugada, ele começou a usufruir uma apreciação, um respeito em toda parte, entendeu? Eu acho que foi isso, talvez porque nunca tenha havido também uma coisa assim tão concatenada. Talvez as pessoas trabalhassem mais dispersos, né? E pela primeira vez tenha havido uma coisa mais gregária, mais unificada. Eu acho que é mais ou menos isso. O Clube da Madrugada já tem a sua história mais do que assegurada entre nós. Mas, infelizmente, ele não voltará, ele não existe mais. Isso não quer dizer que seus membros também morreram. Pelo contrário, continuam aí. O esquecimento
é a pior forma de alienação intelectual e cultural. O que nós temos que fazer é justamente um processo de lembrar e relembrar. Não houve fim. A turma toda envelheceu, né, Maninho? Mas continua todo mundo trabalhando. O que nós fazíamos, continuamos fazendo. Eu pinto e eu escrevo. O Jorge Tuffi continua fazendo os poemas dele, escrevendo nos jornais. Todos. Só os que já morreram é que morreram mesmo, pronto. Esse é o clube. Porque nós temos uma espécie assim de lei. Onde tiver mais de 2, aí está o clube. O clube não morreu, não. De jeito nenhum. Eu sempre digo que saudade eu tenho, muito, naquela época, muitas coisas, inclusive do Clube da Madrugada. Mas não sou saudosista no sentido de que não procuro desmerecer ou traçar comparações de passado e presente. No sentido de exaltar o passado, desmerecer o presente, isso eu nunca faço, acho que cada época é uma época diferente, com seus valores, né, com seus talentos. Mas saudade tenho, claro. Eu tenho saudade de mim mesmo, saudade da minha juventude. Eu tenho porque era a época dos meus verdes anos, não é como se diz. Eu não sei se lamento hoje, tanta noite aí conversando, não é? Houve uma dispersão realmente, mas tenho saudade dela porque existia realmente um ímpeto criador, uma satisfação muito grande de contar meus poemas, os colegas também, de dizer seus poemas, um movimento fraterno, de pura alegria na feitura da arte, não é? Não, eu não tenho saudade de nada, eu tenho saudade daquilo que eu deixei de fazer, né? Não daquilo que eu fiz. Daquilo que eu fiz eu não sinto saudade. Eu sinto que eu participei de uma coisa muito interessante e que me deu muito prazer na época em que participei. E voltaria a participar se tivesse que fazer a mesma coisa. Infelizmente é extinto. Ele pode ter ainda membros maravilhosos, como é o caso do Luiz Bacelar, do Elson Farias, do Moacir Andrade e de muitos outros, mas ele, como movimento de reunião, de papo, da Praça da Polícia, está totalmente liquidado. A época é outra também, e isso nós temos que atentar. A época é diferente, é uma época de imagens visuais, daqui a pouco a gente está até tendo relações sexuais pela televisão, pelo computador, e as coisas são diferentes nos dias de hoje. Então eu acho que o movimento não teria mais essa força que teve naquela época, nos dias atuais. Ele já deu o recado dele, já cumpriu a sua parte, a geração Madrugada já amadureceu bastante. Eu sou um dos remanescentes. Momento de transformação importantíssimo, né? E com consequência, a geração pós-clube, queira ou não, de alguma forma foi influenciada pelo clube, né? Ele foi um marco renovador e cumpriu um papel da maior relevância no cenário artístico, literário, cultural do Amazonas. Acho que o clube se extinguiu, os membros se dispersaram inteiramente. E o que ficou foi a influência apenas, né? Talvez o espírito do clube ainda vague pelas novas gerações, mas o clube morreu, sem dúvida, né? Está extinto. Eu acho que tentar revivê-lo, eu acho que é puro saudosismo. Para mim morreu, extinguiu. Essas pessoas do Clube da Madrugada não renovaram. Eu, uma vez, para provocar, né, disse que, pô, isso é um Clube da Madrugada que não amanhece nunca. Eterna madrugada, eterna sombra, eternos, sabe, cores sutis da alvorada, que não acontece nunca, nunca a luz do sol daqui. Cadê o sol daqui, cara? Cadê a luz daqui? Não teve um pintor do Clube da Madrugada que fizesse isso.
teve, sim, um cara que se matou com 18, 19, 20 anos, o Hahnemann Bacelar, que até hoje, do meu ponto de vista, ninguém pintou como aquele rapaz aqui, assim. E está cheio de pós-modernistas em Manaus. E é plural de pós. Plural de pó. O Clube da Madrugada, no contexto da literatura amazonense, foi um movimento inovador. Deixou um rastro de criatividade expressiva e que seria bom que houvesse novos jovens capazes de criar um clube semelhante ou um movimento com esse espírito inovador, se rebelando inclusive contra os valores estabelecidos na literatura e na arte amazonense. O clube é realmente renovador, né? Na pintura, o Moacir, na poesia, o Jorge Tufi e o Luiz Bacelar, nas aulas, nós, na turma da nova geração, né? E em todos os outros ramos de atividade. Eu acredito que ele contraria até a expressão mais pessimista do Eclesiastes, que diz o seguinte: o que foi, já foi, e o que vai ser também já foi. O Clube da Madrugada é tudo o que não foi e pode ser tudo o que ainda será. O Clube da Madrugada foi um renascimento, foi uma alvorada, foi uma madrugada, tá? Um renascimento propriamente. O Clube da Madrugada foi realmente uma madrugada na literatura, quer dizer, trouxe coisas novas, um dia novo rompendo, né? É assim que eu sinto. O Clube da Madrugada foi um clarão. Foi um clarão que acendeu a alma da juventude e que dura 50 anos. Eu acho que o clube, ele foi um dos grandes movimentos de integração da poesia amazonense. O poeta é aquele que se insurge contra esse mundo brutalizado, destituído de grandeza humana, de esperança. O poeta é aquele sujeito que tem um papel importantíssimo na sociedade, que é de dar voz às nossas angústias, às nossas aspirações, aos nossos sofrimentos. Os poetas têm a missão também de nos falar do grande e do belo, né? O poeta é aquele sujeito que tem a função de nos colocar diante dos nossos dramas, das nossas angústias. O poeta é aquele ser insubmisso que insiste em dizer não, é? À brutalidade humana, como dizia o Otávio Paz. O Otávio Paz ele tem uma frase que para mim resume a função da poesia e do poeta na sociedade, porque o poeta é aquele sujeito que diz não a esses poderes que, não contentes em dominar nossos corpos, querem dominar nossas almas. Não é? Então é essa a importância dos poetas. E a importância da poesia é exatamente no sentido de encantar a vida de magia, exatamente de nos despertar do nosso sono, do nosso silêncio, da nossa indiferença, da nossa letargia, porque o poema é como um fogo, e o poema, quando é belo, quando é grande, o poema, quando tem a capacidade de falar das nossas dores, das nossas angústias, o poema tem essa capacidade de nos transportar, de nos despertar, entendeu? Da nossa indiferença, do nosso vazio, do nosso silêncio. Então, a função da poesia no nosso tempo é exatamente essa, é uma função encantatória. A função da poesia é mostrar para as pessoas que nem tudo está perdido, que a vida vale a pena, que ainda há espaço para a grandeza humana, que ainda há espaço para a verdade e que ainda há espaço para a beleza. Então eu acredito que a poesia pode nos redimir dessa barbárie que nos ameaça, que a poesia pode nos redimir desse mundo destituído de beleza, pode nos redimir desse mundo que teve o sonho subtraído, que teve a esperança subtraída. Como dizia o
o poeta americano Wallace Stevens, a terra é nua e plana, não há sombras. A poesia, mais do que a música, há de ocupar o vazio de um céu sem hinos.